os apóstolos descansaram em Cristo, mas a história deles e da vida deles ainda é um dos tesouros mais preciosos da nossa igreja. Os mensageiros da cruz saíram para pregar o evangelho. Eles levaram o evangelho a todas as nações em uma única geração. Por meio de ensino do seu mestre, eles se prepararam para a grande obra que lhes foi confiada. Todo ataque ao evangelho parecia lhes atingir profundamente o coração, e com toda a força que eles tinham, lutavam pela causa de Cristo. Jesus era o tema de suas conversas. Ao proclamarem Cristo, suas palavras moveram corações, e multidões que tinham amaldiçoado o nome do Salvador passaram a se identificar como discípulos de Cristo. O apóstolo enfrentaram dificuldades, dor, difamação e perseguição, mas se alegraram em ser chamados a sofrer por Cristo. Os apóstolos edificaram a igreja sobre o fundamento que Cristo havia estabelecido. Pedro disse: À medida que se aproximam dele, a pedra viva rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados para erguer como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Os apóstolos trabalharam na pedreira do mundo judeu e gentil, trazendo pedras para lançar sobre o fundamento. Paulo disse: Vocês foram edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce do que já está posto, que é Jesus Cristo. Os apóstolos edificaram sobre a rocha eterna. Para esse fundamento, trouxeram as pedras que tiraram do mundo. Os inimigos de Cristo dificultaram muito o trabalho deles. Tiveram que lutar contra o fanatismo, o preconceito e o ódio. Reis e governadores, sacerdotes e governantes tentaram destruir o templo de Deus. Entretanto, cristãos fiéis deram prosseguimento à obra e a estrutura cresceu, bela e simétrica. Os construtores foram morrendo um após outro. Estevão foi apedrejado, Tiago foi morto pela espada, Paulo foi decapitado, Pedro foi crucificado, João foi banido. No entanto, a igreja cresceu. Novos trabalhadores tomaram o lugar daqueles que morreram e acrescentaram ao edifício pedra sobre pedra. Séculos de perseguição violenta se seguiram, mas sempre houve cristãos que consideraram a edificação do templo de Deus mais importante do que a própria vida. Como os apóstolos, muitos morreram cumprindo seu dever. Contudo, a edificação do templo prosseguiu firmemente. Os valdenses John Wycliffe, Hus, Jerônimo, Martinho Lutero, Zwinglio, Cranmer, Latimer, Knox, os huguenotes, João e Carlos Wesley e muitos outros trouxeram ao fundamento material que será preservado pela eternidade. Podemos contemplar os séculos passados e ver as pedras vivas do templo de Deus brilhando como feixes de luz na escuridão. Durante toda a eternidade, essas joias preciosas brilharão com um esplendor cada vez maior. Paulo, os outros apóstolos e todos os justos que viveram depois deles fizeram a sua parte na construção do templo. Entretanto, a estrutura ainda não está completa. Nós que estamos vivendo nesta época, devemos levar para o ouro o fundamento material que resista à prova de fogo, ouro, prata e pedras preciosas. Aos que edificam para Deus dessa maneira, Paulo manifestou palavras de encorajamento. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Que apresenta a palavra de vida fielmente está levando o fundamental material que resistirá. E no reino, ele será honrado como um construtor sábio. Assim como Cristo enviou seus discípulos, hoje ele envia os membros de nossa igreja. Se eles confiarem em Deus, não trabalharão em vão. Deus disse a Jeremias: Não diga que é muito jovem. A quem eu vos enviar, você também irá. Agora ponho em sua boca as minhas palavras. Ele nos manda sair e falar as suas palavras, sentindo o seu santo toque em nossos lábios. A igreja é um instrumento de Deus para a proclamação de sua verdade.
Se ela for fiel a ele, obedecendo a todos os seus mandamentos, nenhum poder será capaz de resistir a ela. A dedicação a Deus e a sua causa levou os discípulos a transmitir a mensagem do Evangelho com grande poder. Não deve o nosso coração ser incendiado com a determinação de contar a história de Cristo e ele crucificado? O privilégio de todo cristão não só aguardar, mas apressar a vinda do Salvador. Se a igreja se revestir de manto da justiça de Cristo e abandonar toda aliança com o mundo, ela estará pronta para o amanhecer de um dia glorioso. A verdade, ao passar por aqueles que a rejeitam, vencerá. Quando a verdade de Deus encontrar oposição, ele dará força adicional. Cheia do poder divino, ela travasserá as barreiras mais fortes e vencerá todo obstáculo. O que sustentou Jesus durante sua vida de trabalho e sacrifício? Contemplando a eternidade, ele viu a felicidade daqueles que receberam perdão e a vida eterna por meio de sua humilhação. Podemos ter uma visão do futuro, da felicidade e do céu. Pela fé, podemos estar às portas da cidade eterna e ouvir as graciosas boas-vindas dadas àqueles que cooperaram com Cristo nessa vida. Ao ouvirem as palavras: Venham benditos de meu Pai, e tomai por herança o reino que vos está preparado desde a fundação dos séculos. Eles lançarão as suas coroas aos pés do Redentor, exclamando: Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Então os remidos cumprimentarão aqueles que os levaram ao Salvador, e todos se unirão para louvar aquele que morreu, para que os seres humanos pudessem ter a vida que é medida pela vida de Deus. O conflito terminará. Canções de vitória encherão todo o céu. Esses são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso, eles estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará os olhos de toda a lágrima. Palavras, essas preciosas promessas tão lindas de um novo céu, eu gostaria de orar com você, que você possa estar preparado para esse grande dia. Querido bom Deus, obrigado, Senhor, por essas promessas tão maravilhosas, que a gente possa estar preparado, Senhor, para esse grande dia. Em nome de Jesus, amém. E até Semana que vem!